O Espírito Santo possui 9 dons, que são manifestações sobrenaturais para a edificação da igreja, conforme 1 Coríntios 12, versículos de 7 a 11. Esses dons capacitam o crente a testemunhar com ousadia, a pregar com poder e a servir a Deus com fervor. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre cada um desses dons e sobre a importância do crente buscar cada um deles. Tá? Então, esses 9 dons, eles estão divididos em 3 categorias. A primeira categoria fala sobre dons de revelação, que manifestam o conhecimento sobrenatural de Deus. Então, o primeiro dom aqui é palavra de sabedoria. Deus concede uma sabedoria sobrenatural ao crente para resolver problemas ou tomar decisões. Qual é o exemplo disso? Jesus, ao responder sobre o imposto a César, ali ele mostrou sabedoria divina. Está em Mateus capítulo 22, versículos 17 a 22, né? Quando Jesus ele falou: "Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus." Então você vê que aqueles que estavam ali tentando experimentar o conhecimento de Jesus, se ia chocar com os ensinos judaicos, então Jesus ali mostra, né, uma sabedoria divina, vinda do Espírito, para trazer ali o entendimento a todos. Depois, o segundo dom é palavra de conhecimento, que é um dom espiritual que permite às pessoas entender as coisas da forma como Deus entende. É um dom do Espírito Santo que pode trazer alegria, poder e libertação. Tá? Então é revelação de fatos ocultos ou desconhecidos naturalmente. Bem, qual é o exemplo disso? Quando Jesus revelou à mulher samaritana que ela já tinha tido 5 maridos e o que ela estava não era dela. Está em João capítulo 4, versículos 16 a 19. Então, Jesus sendo judeu e ela sendo samaritana, ele teve uma informação sobre a vida dela, né, que estava oculta ali naquela conversa, mas que Jesus trouxe ao conhecimento. Bem, terceiro dom e último dessa categoria é discernimento de espíritos, que é a capacidade de identificar a verdadeira origem espiritual de algo, tá? Que também está ligada aos ensinos, porque os espíritos, eles trazem ensinos, né? Você vê lá quando Paulo ele fala doutrinas de demônios darão ouvidos a espíritos enganadores, porque eles vão trazer ensinos. Então, aqui o Senhor ele fala, né, desse dom, porque é um dom que você vai discernir se ele vem de Deus ou se não vem de Deus. Se ele vem de Deus, ele confessa Cristo. Se ele não vem de Deus, ele nega Cristo, tá? Então, qual o exemplo prático que nós temos sobre isso na Bíblia? Quando Paulo discerniu que a jovem adivinhadora tinha um espírito maligno e o expulsou. Depois fala a segunda categoria, dons de poder, que manifestam a intervenção sobrenatural de Deus. Aqui fala sobre o dom da fé, né? Que na listagem é o 4º dom que eu vou estar falando, mas o primeiro dentro dessa categoria. O dom da fé é uma fé sobrenatural, para confiar em Deus de maneira extraordinária. Então, esse dom da fé é algo que vai além da nossa capacidade natural, né? Então, nós recebemos pelo Espírito essa fé de que Deus vai manifestar as suas ações, né? Aquilo que Ele deseja. Então, é uma fé sobrenatural que chama a existência a algo que não existe. Depois, o 5º dom, né? Dons de cura. Poder para curar enfermidades e doenças sobrenaturalmente. Qual o exemplo? Pedro e João curaram o coxo na porta do templo, em Atos 3, versículos de 6 a 8. Então, ali ele falou, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta-te e anda. Quando falou para aquele coxo levantou. Então, você vê ali uma ação sobrenatural do Espírito para realizar cura. 6º dom, operação de milagres,
que é a realização de atos que desafiam as leis naturais. Então, é algo assim muito mais extraordinário. Qual o exemplo disso? Paulo ressuscitou Eutico, que caiu da janela e morreu. Quando Paulo estava pregando, um jovem, ele caiu da janela e acabou morrendo. Então foi assim um choque naquele culto, né? Então naquele momento, Paulo, ele dirigido ali pelo Espírito Santo, ele mandou para que o Espírito voltasse àquele corpo, né? Nós temos essa passagem em Atos 20, versículo 9 a 12. Depois, a última categoria, que é dons de inspiração. Relacionam-se à comunicação sobrenatural, tá? Que é o sétimo dom, profecia, que é uma mensagem sobrenatural inspirada por Deus para edificação, exortação e consolo. Qual o exemplo? Né? Nós temos vários exemplos na Bíblia falando sobre a profecia, mas tem um específico aqui, que foi quando Ágabo profetizou a fome que ocorreria no tempo do imperador Cláudio. Está registrado em Atos 11, 28. Então, ali, ele deu essa revelação à igreja. Qual é o objetivo? Para que a igreja se preparasse, porque a igreja estaria ajudando os crentes que estariam passando por essa fase, né? Essa fase de fome. Então, o Espírito Santo, ele comunica antes ao crente, né? Tudo aquilo que Deus ele vai estar fazendo na terra. E o objetivo é se preparar, né? Para que a igreja possa passar nessa fase e não ser pega de surpresa, desprevenida. Esse é o objetivo, né? Trazer o consolo de que o Senhor ele vai estar com os crentes. Então, essa é a palavra de profecia. Depois, o oitavo dom aqui, né? Variedade de línguas, que é a capacidade sobrenatural de falar línguas desconhecidas. Bem, no dia de Pentecostes, os discípulos falaram em línguas que nunca haviam aprendido. Então, você vê que é um dom que capacita o crente também a falar idiomas de outras nações que ele nunca aprendeu. Tá? Esse dom aqui não está ligado com o falar línguas estranhas, que é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Aqui está falando sobre as línguas de nações mesmo, né? Línguas conhecidas, mas que a pessoa nunca aprendeu. Com o objetivo de quê? De testemunhar a palavra de Deus, né? A vontade de Deus. É uma comunicação aos povos, que precisam conhecer a palavra de Deus. Então você vê como que Deus é maravilhoso, né? Ele concede essa graça ao crente, para que não haja desculpa, para que a mensagem do Evangelho não seja proclamada nos quatro cantos desse mundo. Por isso a importância, né, desses dons do Espírito Santo. Então, nós vemos aqui o nono dom, interpretação de línguas, que é a habilidade de interpretar uma mensagem falada em línguas para a edificação da igreja. Então, aqui Paulo ensina que se alguém falar em línguas publicamente, deve haver interpretação, tá? Então, essa é uma questão de ordem de culto, para que não vire uma bagunça, né? Se está vindo uma comunicação espiritual, mas a igreja não está entendendo porque se trata de uma língua, né, que não se sabe, só o Espírito que conhece, então tem que haver a interpretação, tá? Então é uma questão de ordem. Nosso Deus é um Deus de ordem. E ele colocou também a interpretação de línguas nesse pacote, né, dos dons do Espírito Santo. Maravilha. Nós entendemos que esses dons eles continuam ativos até hoje e são distribuídos pelo Espírito Santo para a edificação da igreja. Então a igreja ela deve continuar abundando nos dons do Espírito Santo para que possa pregar com ousadia, para que a mensagem do Evangelho ela toque os corações, para que a abertura, né, a oportunidade que Deus nos dá para a pregação do Evangelho seja feita de uma forma eficaz. Porque muitas vezes as portas elas se abrem, mas não existe uma preparação específica.
Então, muitas pessoas ali acabam não recebendo o evangelho porque faltou o poder de Deus para confrontar, às vezes, uma situação obscura daquele lugar. E esses dons, eles vêm trazendo esse entendimento ao crente. Como ele vai saber lidar, como ele vai pregar o evangelho de uma forma correta, tá? Então, é extremamente importante o crente buscar os dons do Espírito Santo, lembrando que isso não está ligado à salvação, tá? Isso é uma capacitação. O crente, ele precisa buscar os dons do Espírito Santo, mas ele tem que manifestar o fruto do Espírito Santo, que é tão importante quanto, talvez até mais. Porque o fruto do Espírito mostra que o crente, aquele que está testemunhando o Evangelho, ele é realmente um convertido. É uma pessoa que foi transformada pelo poder desse Evangelho que ele está pregando. Então, o fruto do Espírito, ele revela no caráter do crente. E o dom do Espírito é o poder que vem dele para que a mensagem do Evangelho atinja, né, com maior profundidade os corações. Amém? Que você possa ter aprendido, né, essa importância de buscar os dons do Espírito Santo e esteja se fazendo disponível para ter esses dons, para que você possa conquistar muitas vidas para o Senhor, para que naquele grande dia você possa ver o resultado de todos os esforços, de tudo aquilo que você viveu para que a mensagem do Senhor alcançasse os povos.